Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Flávia. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez. Aí, a gente continuando. Sim. Domingo passado tivemos um bate-papo muito legal, Flávia. Muito legal. Muita gente veio falar comigo, foi interessantíssimo. Você deve ter recebido um monte de recados sobre o programa passado, foi fantástico. Pessoal, e atendendo pedidos, né? Nós vamos dar continuidade àquela conversa. A conversa é tão ampla, o bate-papo é tão amplo, né, que tem muita coisa para falar. Sim. Bom dia, Flávia. Bom dia, Celso. Muito obrigada pelo convite para falar sobre essa temática da aproximação entre ciência e religião. Eu vou começar lembrando aqui que muito tempo atrás eu li em algum livro espírita, não vou lembrar agora qual deles, que haveria uma aproximação entre ciência e espiritualidade, que nós passaríamos a compreender estes fenômenos. E na época, eu fiquei como assim? Porque era uma época em que a ciência ainda tinha o cérebro como um mistério, dizia que se nós batêssemos a cabeça, os neurônios morriam e nós teríamos danos irreversíveis. Não entendia muito bem o que era consciência. E aí o tempo foi passando, hoje a ciência explica muito mais sobre cérebro, sobre consciência. E, de fato, nós conseguimos ver uma aproximação entre ciência e espiritualidade. Nós temos explicações sobre como as coisas funcionam nesta realidade, neste mundo, o Wi-Fi que nós captamos, que estão nas ondas do ar, e todas as informações que podem ser transmitidas dessa maneira. E é assim que muitas das coisas, dos fenômenos espirituais acontecem. Como um sistema, um grande sistema de Wi-Fi. As informações estão em todos os lugares, em todos os pontos. E como é que nós podemos acessá-la, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com uma técnica que nós falamos muito a respeito de energia e de cura. E algumas pessoas acham que isso é misterioso, mas quando as pessoas estão tratando assim como mistério, eu penso, a pessoa pode ter acesso a alguns materiais, alguns livros, alguns artigos que estão ainda muitas vezes nos centros de pesquisa e que ainda não chegaram para nós. Ontem mesmo eu estava lendo um livro chamado Mãos de Luz, que já é um clássico aí para os reikianos, né? Embora a autora seja uma física da NASA, que depois resgatou tudo aquilo que ela tinha de percepção na infância para fazer o livro contando todas essas experiências energéticas. Então, quando você tem um livro, aliás, ela escreveu outros também, escrito por uma física, explicando todos os sistemas de energia do corpo, é porque a ciência já está há algum tempo olhando para isso. E aí nós precisamos agora olhar mais para este vínculo que já está acontecendo, né? Então é isso, eu fico muito feliz em ter esta compreensão, este acesso, e eu acho que os próximos passos é esse mesmo, né? Vão ser esse, de uma recepção maior desses dados científicos para a gente compreender por que as informações chegam para todos nós mesmo com uma certa distância, por que as pessoas se curam com orações, né? Então tem muita coisa legal para a gente descobrir nesse aspecto. Então, tudo de bom para vocês e até breve. Eu até preparei algumas perguntas aqui, Flávia, mas já que a gente está falando desse programa, um programa que você criou, tá? Nós, somos nossos programas, mas eu quero conversar sobre isso. Na verdade, a criação foi tua, foi uma criação, Flávia, que ela veio de Caminhos para a Quinta Dimensão, que virou Trilhas da Cura. Explica um pouquinho pra gente o Caminhos da Quinta Dimensão, Trilhas da Cura, onde você chegou nesse nome, que hoje, Flávia, todo mundo que eu falo, qual o nome do programa? O programa é Trilhas da Cura. Nossa, que legal. Eu acho que todo mundo precisa de cura, né? Sim, estamos aqui justamente para nos curar, né?
Veja, Celso, o que acontece? Quando você me falou dos feedbacks, né, que a gente recebe, cada feedback que eu recebo é um conteúdo que às vezes eu quero trabalhar, né? Isso é muito legal. O que acontece? Eu resisti muito para criar esse programa, porque eu não entendia até então a minha missão, o que eu tinha que fazer. Como a gente terminou o último programa, dizendo que hoje está muito claro para mim que a minha missão de alma é despertar a pessoa para quem ela é, através hoje dos meus conhecimentos e da minha própria história, que auxilia muito no tratamento do outro, né? Porque a gente se emaranha. Enfim, isso é uma outra história. Qual que é a diferença? O que aconteceu? Quando eu tive a ideia do programa, eu tinha sido convidada. Eu deixei na geladeira, nem pensei nisso e tal, e eu fui intuída. Eu fui intuída a criar esse programa para trazer para todas as formas de cura que me auxiliou na minha autocura. Que, veja, a gente não para de se curar nunca, a gente não para de evoluir nunca, e eu continuo no mesmo caminho até o resto da minha vida, viu, gente? Começou com quinta dimensão, mas justamente por ser um tema muito amplo, aí a gente preferiu trilhas da cura. E porque eu estava com a minha coaching e a gente falou assim, poxa, eu preciso de alguma coisa, tá muito... Eu sinto que esse Caminhos da Quinta Dimensão é maravilhoso, mas está muito prolixo, talvez. Eu quero alguma coisa mais simples, Caminhos da Cura, alguma coisa junto com a Dani. A gente falou, pô, Trilhas da Cura. E foi assim, Trilhas da Cura, meu coração inteiro começou a bater, eu comecei a me arrepiar. Eu falei, é Trilhas da Cura. É um nome que pega. Sim, porque eu acho que a gente precisa pegar trilhas, sabe, Celso? É isso, é as trilhas para nosso autoconhecimento, porque a cura está totalmente conectada com o autoconhecimento. Porque a cura está totalmente conectada com o autoconhecimento. É você se conhecer, tá? Sim. Agora, Flávia, o que é a quinta dimensão? O que é? A quinta dimensão é o estado vibracional, tá? Não é que existe assim, eu estou na terceira dimensão e vou passar para a quinta dimensão. Não. A quinta dimensão é o estado vibracional. Hoje nós estamos na terceira dimensão? Não, isso é consciência. Então você pode estar na terceira dimensão, ou a pessoa que está me assistindo pode estar na quinta dimensão. Qual que é a diferença? A terceira dimensão é a dimensão material, é aquela loucura que você tem que ganhar o dinheiro, que você tem que se sustentar, que você tem que... Toda essa matrix que nos envolve, que também é um tema para mais um programa, tá? Que a gente teria que falar. E a quinta dimensão é um estado vibracional de alma. É um estado vibracional que você está na conexão com a sua missão de vida. É a gratidão. Eu diria que o maior sentimento para quem está nessa vibração da quinta dimensão é a gratidão. Seria uma evolução espiritual? Sim, claro, é uma evolução espiritual. Então a gente ouve falar, pô, aquele espírito é mais evoluído que o outro, ou espíritos evoluídos, são espíritos que estão numa dimensão... Eu não gosto de falar, Celso, em evolução mais ou menos de um ou de outro. Eu gosto de falar em estados de consciência, tá? É porque você não mexe com religião, não tem nada a ver com religião. Quem trata muito espírito evoluído ou involuído. Sim, é o espiritismo, né? Pode ser. Eu não trato com nenhuma religião. Conheço muitas, tá? E sou fã de muitas. E hoje eu entendo que a maior religião, vamos dizer assim, é a gratidão. É o meu obrigado. É agradecer a Jesus ou a quem você acreditar que você já conseguiu o que você queria. É aquele estado de satisfação. E a quinta dimensão nada mais é do que um estado vibracional onde você está muito satisfeito com a vida que você está levando. Então, eu diria que é a conexão com a sua missão de alma. É você estar alinhado com a sua conexão de alma. Então, por exemplo, é você fazer aquilo que você ama. É aquilo que não te tira energia. Que se você trabalha... Não é um trabalho. É como se domingo e segunda-feira fosse o mesmo dia para você. Então você acorda, por exemplo, 6 da manhã e trabalha até às 11 da noite, e você continua naquilo e você não tem vício, você não tem nada. Tudo se arranja na sua vida. Tudo se harmoniza, porque você está na sua missão de alma. Todos aqui têm uma missão. Tá? Você é muito importante. É importante que você esteja aqui. Então você não é só mais um, né? Muitas vezes as pessoas se sentem peso, alguma coisa. Não. Você é muito importante. Cada peça... Cada um de nós, eu diria que nós somos a gota do oceano e Deus é o oceano.
Só que para se formar o oceano, é necessário a sua gota, a minha gota, aquela gota. Entende? Então, a quinta dimensão é esse estado vibracional. A terceira dimensão é aquele estado vibracional do medo, do terror, que as nossas mídias impõem na gente. Olha, tem guerra, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, aí eu estou numa terceira dimensão. É difícil, é o que eu estou te falando, é um tema para muito tempo. Dos religiosos, a gente ouve falar como chamado, né? É o chamado, é o chamado. E o pessoal que mais espiritualista, né? Tá. Fala em missão de alma, né? Eu não sei se tem diferença, mas eu também tenho... Você sabe que no meu WhatsApp tem alguns grupos de WhatsApp, que, aliás, quem quiser entrar no grupo, que eu mando algumas mensagens, eu coloco como chamados. Então, todos estamos sendo chamados, tá? E aí eu queria entrar agora num tema que a gente... Enfim, eu sei que às vezes fica extenso, mas alguns devem ter ouvido sobre data limite, né? Que Chico Xavier difundiu tanto, que, na verdade... É como se todo mundo estivesse sendo chamado de uma forma muito rápida. As coisas estão acontecendo muito rápida. Separações, insatisfações assim, de ficar até doente no trabalho. Então, isso é um despertar. Isso, quando o seu corpo fica doente, quando você não está bem, é aquele momento que você tem que refletir se eu estou feliz, se eu estou na minha missão de alma. Então, eu diria que tudo na sua vida se ajeita. Tudo, desde o financeiro, relacionamento, todas as áreas da vida, ela se arruma quando você está no seu alinhamento de alma. Missão de alma, sendo chamado, é isso. Então, são estados de consciência, tá? Que a gente adquire através de... Aí você me perguntou, não vamos fugir da pergunta, como que eu despertei? Há tempos que eu sempre tive a necessidade de ajudar o outro. Sempre essa necessidade, mas eu entendi, depois de muito me trabalhar, que a minha necessidade de ajudar o outro também era querer reconhecimento, era um pouco de carência, a rejeição que eu tinha. Tanto que, quem me conhece sabe que fui advogada há 20 anos, né? E cheguei num determinado momento que eu fui fazer cursinho para ser médica, porque veio um despertar assim, você precisa ajudar pessoas no âmbito físico, no âmbito... de cura mesmo, foi muito interessante isso. Só que como você está muito dentro da Matrix, como você está muito dentro daquilo que é os padrões da sociedade, eu sou advogada, então como que eu curo uma doença? Eu curo através da medicina. Eu acredito que a pessoa pode receber a cura através da fé, sim. Eu acredito sim no poder da fé. A fé em Jesus Cristo, ela tem o poder de cura. Muito embora não se deve ser desprezado a ciência, o conhecimento, mas sim, eu acredito no poder da fé para curar o corpo, a alma e o espírito. Eu acredito sim que existe a cura espiritual, porque eu já recebi a cura espiritual, né? Mesmo porque eu também sou evangélica, né? A gente crê num Deus vivo, num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, né? E eu sou prova disso, porque há muito tempo atrás eu passei por uma experiência onde Deus provou que através da nossa fé a gente pode receber algo grandioso da parte de Deus. Autocurar, não. Na minha opinião, autocurar não, porque a cura vem de um ser divino, maior do que nós, né? Porque senão seria muito fácil, a gente colocaria a mão em qualquer lugar e eu estou curado em meu nome. A gente não pode ser curado em nosso nome, só podemos ser curados no nome de um ser supremo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o dono da cura, nós não somos dono da cura, né? Ele que é o dono da verdade, ele que pode todas as coisas, né? Nós por si só não podemos fazer nada, porque nós somos dependentes dele. Então a cura não vem de nós, mas a fé depende de nós. Através da fé eu tenho sim que eu posso curar, sim. A pessoa que está ligada com a palavra de Deus, ele é capaz de sarar tudo enfermidade do corpo dele. Porque eu já sarei e eu creio que Deus existe. Então Deus para mim é maravilhoso. Antes de eu conhecer a palavra de Deus, para mim era muito ruim. Hoje, tem uns 10, 12, 15 anos que eu conheço a palavra de Deus, ela para mim me trouxe tudo na minha vida. Aprendi tantas coisas que eu agradeço a Deus toda hora, entendeu? Pela minha família, por tudo. Tudo vem a bênção. Quando eu não penso que está longe, está perto, está em minhas mãos. Então Deus é maravilhoso. E tem que crer que Ele existe.
Até que eu fui para um retiro com o Marcos Adriano, meu mestre lindo também. Muitos mestres passaram na minha vida e só gratidão por todos eles. E aí, quando, Celso, eu fui para esse retiro chamado Matrix, eu despertei, e eu já tinha o HQI, eu já tinha o conhecimento do HQI quando isso aconteceu, e eu despertei que era o meu ego que queria um diploma. O meu ego queria que eu fosse médica, né? Mas que eu já tinha uma ferramenta muito incrível que eu poderia ajudar pessoas. E aí eu comecei, eu atendia clientes, até para tirar ansiedade, medos, preocupações de audiências, de processos. Eu usei muito como advogada ainda, porque enquanto eu era advogada, muitos advogados sabem o que eu estou passando, que eu estou falando, porque a gente passa por desafios assim, de, às vezes, acordar no meio da noite para saber, gente, aquele prazo é muito difícil também advogar. E o HQI me auxiliou muito. Então, aí eu fui sendo chamada, né? E quando eu tive esse baque, que eu falei, não é para ser médica? É o meu ego. Aí eu comecei a trabalhar muito o meu ego com o HQI. Mas o que me despertou para a minha missão de alma, para falar, Flávia, é isso, confia em você, foi a apometria. A apometria me deu a conexão, eu começo a falar, eu me emociono também, porque o HQI e a apometria, para mim, são ferramentas que me levaram a um nível de consciência maravilhoso. E a apometria me trouxe confiança. A apometria me trouxe confiança de quem nós somos. Me trouxe confiança dessa conexão, me trouxe confiança porque que eu previ o assassinato do meu pai, confiança porque que eu vi o assalto antes, previsão, me trouxe o entendimento de quem eu sou, entendeu? Eu não precisei de muita técnica, de muita ciência. Foi a apometria me ajudou muito nesse ponto. A ciência e a espiritualidade se completam, se complementam quando uma embasa a outra, ou quando uma se utiliza de conteúdos da outra. Por exemplo, a apometria. A apometria utiliza a fórmula, ela é embasada na fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que é a teoria da relatividade, que diz que a energia pode transformar em massa e a massa pode transformar em energia. Então, toda a técnica apométrica, ela é embasada nesta fórmula. Então, aí a ciência está ao lado da espiritualidade. Ela explica todos os porquês, ela explica como acontece, o porquê que acontece cientificamente, ela explica cientificamente. Já a ciência também se baseia na espiritualidade quando os profissionais, como os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, utilizam-se das suas intuições, utilizam às vezes dos seus mentores, né? Utilizam do seu sentir para melhor diagnosticar o seu paciente, aquela pessoa que ele atende, né? E sentir por que está por trás de algum sintoma, de alguma doença que a pessoa tenha. Nem tudo aparece nos exames. Tem coisas, sintomas que as pessoas têm, doenças psicossomáticas, por exemplo, que sempre tem algo por trás. E esse algo, ele não é mensurável através de um exame. Ele precisa da sensibilidade do médico, do profissional. Então aí, eu creio que ele já está utilizando da sua espiritualidade, da sua sensibilidade, da sua conexão com o seu eu maior, com o seu eu superior. Flávia, o pessoal quer saber, o que é a apometria? A apometria foi desenvolvida pelo professor e médico José Lacerda aqui no Brasil. Aliás, o Brasil tem muita bagagem espiritual também. Que através de pulsos eletromagnéticos, como a gente já explicou a física quântica, como a gente já explicou os átomos, a gente consegue desdobrar o nosso espírito, ou vamos dizer assim, para que ele seja trabalhado em outro nível. Então, através da apometria e através da técnica criada, do método criado pelo Dr. José Lacerda, a gente consegue trabalhar em um nível de consciência diferente. Então, é como se eu também desdobrasse para poder entender como que a gente pode auxiliar aquela pessoa que está sendo tratada. E deixando claro, mais uma vez, né, que eu sou o canal, apenas o canal dessas informações, desses recebimentos. Não existe nada de especial em mim.
e todos somos iguais nesse sentido, de que essa conexão nós temos direto, tá? Mas a apometria facilita muito, porque no dia a dia, o que a gente recebe de bombas da mídia, no dia a dia, trânsito, brigas, trabalho, a gente fica cego, a gente não consegue, a gente fica dormindo, né? E hoje eu trabalho com a apometria de ancoragem, que foi canalizada pela professora Rose Portillo, né? Que nada mais é como a própria apometria que o professor e doutor José Lacerda desenvolveu, mas existe algumas diferenças, algumas outras particularidades, né? Mas que funciona também da mesma forma, enfim. Mas é uma apometria muito potente. A apometria, ela é muito potente também. Mas é sempre lembrando, Celso, que a minha apometria, ela se potencializa porque eu utilizo muito HQI dentro dela. Porque enquanto eu estou tratando a pessoa, eu emito comandos quânticos para auxiliar na consciência dela, para tirar informações que eu vejo dentro da apometria. Então, já teve casos, por exemplo, de eu ver abusos, de eu ver situações que as pessoas às vezes nem têm noção, porque está muito no inconsciente dela, e eu limpo isso através do HQI. E ela nem... E simplesmente ela se sente muito mais leve, muito melhor, por conta dessa limpeza. E trabalho muito o ego também, porque a gente é ser humano e a gente tem aquela necessidade de ser reconhecido, de ter merecimento. Então, a cada apometria eu limpo vaidade, superioridade, necessidades de ser reconhecida, enfim, porque não sou eu sou o canal. Apenas o canal. Flávia, eu percebo algumas coisas. Uma coisa é a tua roupa preta, de você andar de roupa preta direto, mas eu vou perguntar daqui a pouco. Primeiro eu quero te perguntar, eu vejo que você fala muito do Brasil, você tem uma bandeira do Brasil. Explica um pouco sobre esse teu lado do Brasil, que eu não entendo muito. Gente, eu tenho uma bandeira do Brasil no meu quarto. Eu fiz todo um esquema. Eu vou mandar uma foto para vocês ainda, onde tem até coisas de índios e tal. Porque eu tenho participado de constelações, constelando o Brasil com o professor Fred, com o constelador Fred, que inclusive ele vai estar aqui também no canal, né, qualquer hora dessa. O que acontece? O Brasil, Celso, ele é muito machucado por nós brasileiros. Eu costumo dizer que a gente é um pouco ingrato com a terra linda e maravilhosa que nós temos também. O Ricardo Cury, que já passou aqui, ele fala muito disso, né? É política que a gente fala que a gente se autodeprecia demais, tá? E o Brasil, dito por Chico Xavier e tantos outros espiritualistas que hoje trabalham com a física quântica, com a espiritualidade, falam isso de forma aberta, que o Brasil vai ser... isso já está acontecendo, vai exportar a espiritualidade, né? E por isso que muitas vezes a gente passa por tantas mazelas, porque tem que vir, é como se o lixo tivesse que emergir para a gente limpar, para a gente fazer a faxina, né? E eu não estou falando aqui de política, nem estou fazendo nenhum tipo de comentário em relação a isso, mas independente de qualquer coisa, o que a gente precisa fazer é agradecer a tudo que acontece no nosso país, agradecer o país incrível que a gente tem, uma natureza maravilhosa, uma fauna, flora tão ricos, né? E a gente precisa agradecer mais ele. E eu realmente trabalho muito isso comigo, com os meus filhos. Então eu já coloquei a bandeira do Brasil, coloco até, por exemplo, aqui todas as artes que eles fazem, eu penduro na parede, porque isso é a verdade. Então eles têm que entender que o nosso país é incrível e que eles são o futuro e que eles precisam ter amor pelo país e não criticar. Então eu realmente trabalho muito isso, porque a gente não está aqui por acaso. E o Brasil, ele é lindo, ele é acolhedor e ele fica muito triste quando a gente fala mal dele. Então a gente tem que amar o nosso país mesmo. Vamos lá. Primeiro eu queria convidar vocês para o dia 31 de janeiro. A gente vai fazer um workshop onde eu vou ensinar técnica para que vocês se autocurem, tá? Porque, como a gente já falou, a minha missão de alma é despertar vocês e todos nós nos despertarmos, né? Porque eu estou junto nessa, para quem somos, tá? E vamos fazer um fechamento? Flávia, lá, antes do teu fechamento, tá. O pessoal não sabe, mas nós destinamos um WhatsApp pro programa. Esse WhatsApp é 96268 1370. Repetindo, 96268 1370. Esse número vai estar no programa todo aparecendo para vocês, tá bom? E agora, vamos pro fechamento? Vamos lá, gente.
Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora, todos nós. Pensem em Jesus, pensem no Mestre que vocês confiam, em Deus, no que você entender por Deus, ou você que também não acredita. Enfim, se conecte apenas com quem vocês são, se conecte com esse ser de luz que nós estávamos aqui conversando, enfim. Pense no seu maior desafio hoje, pense no seu maior problema hoje. Materializa ele, tenta materializar ele nas suas mãos, e que está muito pesado, você não está conseguindo carregar. E na sua frente, Jesus, Deus, ou naquilo que você acredita, está de braços estendidos para você, pedindo para que você entregue esse problema, pedindo para que você confie que vai ser resolvido da melhor forma, pedindo para que você saia do controle. E agora, quando você entrega esse problema, é como se você soltasse suas mãos numa leveza, numa tranquilidade, numa paz, num acolhimento, que você está sendo amparada. E neste momento, toda a luz que vem do alto, toda a luz que vem de você, do seu eu superior, que vem de Jesus, de Deus, está simplesmente te iluminando todinho, todinho, dourado, uma luz muito forte, limpando todos os sentimentos negativos que te prejudicaram, ok? E agora, com essa tranquilidade, com essa paz, você vira, agradece muito e espera que vai ter a melhor solução e o melhor final de tudo isso. Você vira para sua estrada, e nessa estrada você vê um caminho, um horizonte sem fim. E você simplesmente deixa essa bagagem, solta tudo isso que te faz mal, que te prende, e simplesmente segue em frente, olha em frente. E você vai encontrar muitos caminhos incríveis, e você se imagina agora sorrindo, muito feliz, ao encontro de você mesma, do seu amor próprio. Gratidão, 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 sempre emanando gratidão. Gratidão por todos nós estarmos aqui agora.